Oi, Renata. Bom, acho que o pessoal começou a entrar agora. A Cacau sabe bem que eu sou irritantemente pontual, tá? Então, 7 horas a gente já tem aqui um pessoalzinho aqui. Então, bom, queria primeiro me apresentar, tá? Eu sou a Maria Eugênia, eu tenho 29 anos, eu sou economista de formação, tá? E hoje eu trabalho na Pareto Group, que é uma startup, tá? Voltada para marketing digital, tá? E, enfim, eu confesso para vocês que eu nunca participei de uma tertúlia, então muito menos, né, estive falando em uma, tá? Então vou pedir para vocês serem boazinhas comigo. Parei aqui porque eu sou aluna da Cacau, né? Ela me chamou para falar um pouquinho sobre marketing digital com vocês. A gente tem um conteúdo absurdamente grande para falar de marketing digital, tá? Eu vou tentar aqui me reter ao básico, tá? Vocês fiquem super à vontade, tá? Qualquer dúvida pode mandar comentário, eu tô aqui acompanhando, tá? Enfim, eu vou respondendo vocês conforme as dúvidas forem surgindo, tá? Bom, primeira coisa, né, falando sobre marketing de forma geral, e aí às vezes fica uma dúvida, né, como que esse ser humano economista foi parar em marketing digital, né? Um dos grandes nomes do marketing, inclusive mundiais, ele é um economista, e ele descreve marketing como uma atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através de processos de troca. Essa é a definição mais econômica de marketing que eu já vi na minha vida, tá? E nada mais na verdade, que você mostrar o seu produto, né, de uma forma que desperte o desejo no público, né? Então, basicamente, o que você quer mostrar o seu produto para alguém de forma como alguém compre o seu produto, tá? E aí, quando a gente fala, né, do marketing digital especificamente, a gente tem uma ascensão muito grande nos últimos tempos, tá? Então, do digital versus o que a gente chama de marketing tradicional, né? E aí, o tradicional seria televisão, rádio, outdoor, né? Então, é tudo que a gente vê fora de casa. A galera dá o nome de out of home, tá? E por que o marketing digital ele tem estado tão em voga, né, nos últimos anos, por assim dizer? Alguns pontos básicos, né? O marketing digital ele é mensurável, né? Eu consigo entender tudo que eu coloquei, né, de dinheiro, por exemplo, em campanhas e tudo que isso me retornou, tá? Um segundo ponto é que o marketing digital ele te proporciona, né, uma capacidade forte de segmentar muito, né? Então, se eu faço um anúncio na televisão, simplesmente todo mundo que esteja vendo aquele programa vai... Oi, Maria José. Todo mundo que tá vendo aquilo vai absorver a minha propaganda, né? Vai receber aquele conteúdo. Mas no marketing digital eu posso direcionar para um público específico, né? Então, se eu estou vendendo sapatos femininos e eu quero apenas vender para mulheres, eu consigo segmentar só para mulheres, né? Ou se eu quero fazer, Dia dos Namorados chegando, né? Eu quero fazer uma campanha para homens, para ajudar homens a escolherem o presente para suas namoradas. Eu posso segmentar só para homens, né? Então, essa capacidade de segmentação que a gente tem no marketing digital é algo que acho que acaba até impressionando muito as pessoas, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Sim, Renata, inclusive é bem direcionado e inclusive dá para você ver no próprio Facebook em que o Facebook entende que você tem interesse,
tá? Então, exemplo, o Facebook resolveu que eu quero constituir família nesse momento, então eu recebo muito anúncio de roupa infantil. E aí, quando eu fui lá ver nas configurações, ele entende que eu tenho interesse em família, que eu tenho interesse em criança, que eu tenho interesse em casamento. Então, ele entende várias coisas, né, pelas nossas ações, tá? E aí, deixa eu fazer um parênteses rápido aqui pra vocês. O Facebook e o Instagram, eles são da mesma empresa, né? E eles têm a mesma plataforma pra gente subir anúncio. Então, pode ser que eu fale Facebook várias vezes, mas eu esteja falando de Instagram também, tá? Toda vez que eu falar Facebook, vocês, por favor, generalizem. Mas voltando, né, aos motivos do marketing digital tá tão em voga, né, recentemente, né? Então, primeiro a gente tem, de fato, o ponto da mensuração, né? Segundo, a parte de segmentação. Terceiro, a parte de custo, né? Então, a gente consegue anunciar tanto no Google quanto no Facebook com um valor muito pequeno, né? Tem gente que coloca para impulsionar com R$10, né? E dá para você atingir um volume legal de pessoas a um baixo custo, tá? Então, Beatriz, o Facebook, ele não necessariamente é ultrapassado, na verdade. A gente tem muita gente que usa ainda o Facebook, tá? E o que eu vejo muito, tá, nos clientes que eu trabalho, é que o Facebook hoje tem, de fato, um público um pouco mais velho, tá? Então, a idade média é um pouco mais alta. Então, isso faz muito sentido, por exemplo, se você está anunciando para pais e responsáveis, faz muito sentido você estar dentro do Facebook também, tá? Mas o legal da plataforma é que, como ela é junta, né, o Facebook e o Instagram, você consegue criar um anúncio só, escolher para quem você quer anunciar, né, e colocar para rodar. E aí o próprio Facebook, ou, né, Facebook como corporação, por assim dizer, ele vai entender que aquele usuário está ou no Facebook ou no Instagram, né, e vai direcionar o anúncio para a plataforma onde o usuário está, tá? E um parênteses rápido. Oi, Sâmia, tudo bem? Somos fãs. Meu noivo adora o Doutor Ítalo. Mas, enfim, voltando, né? Então, a gente tem esses 3 pontos, tá? Que são pontos super, super em voga, né? No geral. E agora, né? Especificamente, a gente tá em um momento de reinvenção, né? Então, é um momento onde o marketing digital, ele está ainda mais em voga, né? Porque as pessoas, de fato, estão tendo que se reinventar. A padaria aqui da esquina, que não fazia entrega, que não fazia nenhum tipo de anúncio, que não tem site, ela tem que começar a entender como que ela vai conseguir vender os pães dela, né? E aí eu peguei com a Cacau, né, o exemplo da D&A Paramentos, né, da Ângela. Pelo que eu entendi, a Ângela é uma franqueadora, né? Então o site da D&A não é um site que faça a venda dela. Então ela, que tem uma franquia, né, uma loja física, tem que começar a entender também como que ela entra nesse mundo digital, né? Então, o marketing digital agora, ele abre muitas portas, né? E abre muitas portas para quem é pequeno, né? Para quem é autônomo, por exemplo, conseguir se manter no mercado, né? Um exemplo que eu fui impactada recentemente, né? Tem uma menina que aparentemente mora super perto aqui de mim e ela vende brownie, né? E ela basicamente criou um anúncio para todo mundo ao redor dela para tentar vender brownie, né? E aí, como ela não tem site, não tem nada, o objetivo do anúncio dela é mensagem, né? Então dá para você fazer anúncios com objetivos específicos, tá? E aí, quando a gente fala, é por isso que eu vou acabar focando mais no Facebook e no Instagram, tá? Porque a gente consegue trabalhar melhor nessas plataformas quando a gente não tem um site especificamente, tá? Falando de forma geral, tá?
Então, a gente já passou por, né, o marketing basicamente é uma forma de você mostrar o seu produto, né? E quando a gente fala disso, a gente fala em um funil mesmo de marketing, tá? Então, primeiro objetivo que a gente tem que ter é que as pessoas reconheçam, né, que o seu produto existe. Né? A menina do brownie precisa que as pessoas ao redor dela saibam que ela está vendendo brownie por ali. Né? A Ângela precisa que as pessoas, né, ao redor saibam que ela continua vendendo e ela continua fazendo entregas, né? Então esse é a primeira camada, né, do funil. É a camada é o topo do funil, né, de reconhecimento e gerar interesse pelo seu produto, tá? No meio do funil a gente tem um processo de decisão, né? Então existe a menina do brownie, que mora aqui perto, mas além dela, existe o pequeno comerciante de brownie que também tá fazendo, existe quem tá vendendo no iFood, né? Então existem diversas pessoas vendendo brownie e eu estou em um momento de decidir qual brownie eu vou comprar, né? Por exemplo. E o terceiro momento do funil é um momento de fato de ação, né? Um momento onde a gente faz a compra, né? Onde a gente toma a ação de ir lá e eu comprei brownie, ou eu fui lá e eu comprei, né, na D&A. Então existe esse momento, né, onde a gente de fato faz uma ação, tá? E assim, um ponto que eu não sei se alguém aqui já tentou impulsionar alguma coisa no Instagram ou no Facebook, tá? Eu sei que quando você tem o perfil comercial, tem lá o seu post, e aí é super fácil, né? Tá escrito impulsionar. E você clica e já vai, né, impulsionando e criando anúncio e tudo mais. Esqueçam que esse botão existe, tá? Toda a parte de link patrocinado, tá? Tudo que você for pagar pra fazer, o ideal é que você faça direto pela plataforma Business, tá? Pelo Facebook Business, tá? Por que eu tô falando isso, né? Porque quando você faz as coisas direto pelo Facebook Business, você consegue definir os objetivos, tá? De uma forma muito mais eficiente, tá? E, além disso, segmentar de uma forma muito mais eficiente, tá? Então, o que é importante? A gente falando de rede social, né? A gente precisa entender, primeira coisa, né? Aonde que o meu usuário está, tá? E aí, vou trazer como rede social, basicamente, o Facebook e o Instagram, tá? Mas a gente também tem LinkedIn, Twitter, o YouTube, né? É uma forma de rede social também, é um anúncio proativo, tá? Só que pro YouTube, o ideal é que você tenha um site, tá? Você tem que ter para onde direcionar aquele cliente, né? Aquele usuário, tá? Então, o foco aqui em Facebook, Instagram, também vai muito em linha, né? Com o fato do próprio WhatsApp ser do Facebook também, né? Então, a gente tem aí 3 plataformas super utilizadas, né? Eu até peguei uns dados aqui pra gente, que durante a quarentena, a utilização do Facebook, ela aumentou em 11%. A utilização do Instagram aumentou em 70%. Tá? E a utilização do WhatsApp aumentou em 40%. Então, se você tem pouca verba, se você é um autônomo e se você tá procurando, né, tipo, aonde eu vou colocar o pouco dinheiro que eu tenho para tentar sobreviver nesse momento, eu iria pelo lado do Facebook, tá? E aí, sempre, de novo, sempre pelo Facebook Business, tá? Aquela questão de impulsionar ele direto é furada, tá? Você não consegue segmentar bem, você não consegue definir o objetivo que você quer, tá? Então, sempre pelo Facebook Business, tá? E vocês vão ver, inclusive, quem já tentou impulsionar, você vai ver que é muito intuitivo, tá? O Facebook, ele de fato é uma ferramenta que ela foi criada para que os pequenos, né, empresários e os autônomos conseguissem fazer sozinhos, né? O objetivo deles é que você consiga fazer sozinho, tá?
Então, beleza, a gente entendeu, né, que caminho a gente quer tomar. É importante a gente saber aonde que o nosso usuário está, tá? Então, sim, é muito funcional, é muito tranquilo, assim, é muito fácil de mexer. Inclusive, na minha empresa, a gente tem alguns clientes que ficam tipo, não, eu não vou colocar vocês para gerenciarem o Facebook, porque o Facebook é fácil, eu faço sozinha. Bia, sempre pelo business. Business.facebook.com, tá? Quando você já tem a conta, né, criada, enfim, quando você já tentou alguma coisa, já impulsionou, já colocou algum cartão, tipo, por ali é muito mais fácil de você definir, tá? E ali também é fácil de você dar acesso a outras pessoas, tá? Então, assim, por ali é com certeza o melhor caminho, tá? E aí, então, é importante a gente decidir aonde, saber, né, conhecer aonde o nosso usuário tá. Também não faz sentido a gente colocar dinheiro, às vezes, no Facebook e no Instagram se o meu usuário só ver vídeo no YouTube, né? Ou se o meu usuário está no TikTok agora, né, por exemplo. Então, é bem importante a gente saber mais ou menos onde o nosso usuário tá? Mas, assim, eu confesso que às vezes eu fico um pouco assustada até com o nível de acurácia que o Facebook tem, sabe? Em entender quem é você e o que você gosta. Tem como impulsionar só no Instagram pelo Facebook, tá? Sim, vou deixar gravado também. O que acontece? Primeira coisa, né, que você tem que entender, tá? Eu já vou passar aí pra parte de colocar só no Facebook ou só no Instagram. Dá pra colocar até só em message, se você quiser. Só em mensagenzinha. Dá pra você personalizar tudo. Assim, sabe? Dá pra você personalizar se você quer que apareça só em stories, por exemplo. Então, assim, tem um mundo aí, tá? E sim, somos o produto e eu posso dizer que, de certa forma, né, eu ganho dinheiro com isso, tá? Porque parte do meu trabalho, né, eu não persigo ninguém, né? Eu não faço os algoritmos que identificam do que a gente gosta, mas eu uso muito eles, tá? E assim, beleza, a gente entendeu que a gente quer colocar, por exemplo, um anúncio no Facebook e no Instagram. Tá? Vamos partir daí. Tá? Que a gente coloca como arte, né? Como criativo? Primeira coisa, o que você colocar no seu anúncio quando você sobe pelo business não precisa ser a mesma coisa que está no seu orgânico. Tá? Então você pode trabalhar de formas diferentes. Então, pegando aqui de novo o exemplo da IA Paramentos, né? Então, existe a comunicação de, às vezes, um cumprimento, né? Um bom dia, alguma coisa do gênero. É claro que essa comunicação não vai ser impulsionada, né? Porque ela não está gerando desejo pelo produto. E, por exemplo, tem uma promoção, eu tava vendo no site, né, especificamente, que tava com promoção do mês Mariano, né? Eu não quero colocar isso no orgânico, não tem problema. É só colocar direto pelo Facebook for Business e aí ele fica como a gente chama de dark post. Tá? É um post que só aparece quando ele está sendo patrocinado. No momento que você para de colocar dinheiro para aquilo não aparece mais. Né? Minha recomendação para vocês é sempre ter o criativo que vocês querem impulsionar no formato de stories e no formato quadrado. Tá? Por quê? Porque assim vocês garantem que o criativo ele vai abarcar todas as possibilidades, né, que o Facebook e o Instagram eles dão pra gente em termos de posicionamento, tá? Então garante que vai aparecer no stories da pessoa. Orgânico é o mesmo que o feed, sim. Tá? Então garante que vai aparecer no stories da pessoa e garante que vai aparecer no feed. E aí, desculpa, o orgânico é o feed que aparece só pra quem te segue. Tá? Quando você patrocina alguma coisa, ele vai aparecer no feed de pessoas que não te seguem tão bem. Ficou claro essa parte?
Então, o que o criativo tem que ter, né? Assim, o criativo ele tem que gerar desejo, tá? Então, quando a gente fala de comida, a gente fala em algo bonito, né? Quando a gente fala de e-commerce, né? Muitas vezes, venda e tal, a gente fala do produto, né? Especificamente. Então, você não vai escolher uma foto, sei lá, toda torta, com a luz ruim, para você colocar dinheiro naquilo. Não, você vai tirar a melhor foto possível do seu produto, né? Para você colocar ele no patrocinado. É muito legal, tá? Trazer promoção, trazer alguma vantagem também dentro do criativo, né? Dentro do que você quer impulsionar. Então, só uma foto, a pessoa muito provavelmente vai confundir com uma foto qualquer do feed dela, não vai entender que aquilo é um produto. Mas se você coloca a foto do produto, uma mensagem de compre, ou promoção, um X% off, né? Se você deixa claro, né, que você está gerando uma intenção, tá, de compra, é melhor, tá? E aí sempre a intenção que você quer, tá? Então, se o seu objetivo é que o usuário te mande uma mensagem, deixa claro ali, tipo, mande uma mensagem, né? Então, você é um autônomo que está vendendo doces, mande uma mensagem e peça o cardápio, né? Ou você está vendendo, né, paramentos e você tem, de fato, a promoção do mês mariano. Então, coloca, né, promoção só esse mês. Então, gera um senso de urgência. Tipo, mande uma mensagem e compre, né? A gente tem algumas grandes, inclusive, fazendo isso muito bem, tá? A Copenhagen está fazendo uma série de stories agora, falando especificamente, né, de mande uma mensagem, né? Essas lojas maiores, elas estão com isso, né? De mande uma mensagem via WhatsApp para comprar na loja mais próxima, né? Então, sempre deixa clara a ação que você quer que o usuário tome, tá? Ou na imagem, sim, pode íconezinho, é isso que eu ia falar agora, né? Ou na imagem ou no ícone, tá? Quando você cria uma campanha que tem o objetivo de mensagem, ele já vem, né, no íconezinho, no botão, tá? Mande uma mensagem, ou no arraste para cima, o mande uma mensagem, tá? Uma coisa importante é que o Facebook e o Instagram não deixam você patrocinar coisas que tenham muito texto. Então, também não adianta você escrever um testamento na sua imagem, tá? Porque não vai passar, não vai rodar, tá? Então, é uma linha tênue ali, né? A gente tem que achar o ponto ótimo, né? Onde a gente está dando informação suficiente para o usuário e, ao mesmo tempo, não entupindo de texto, tá? E uma coisa que faz diferença, que eu descobri há uns 2, 3 meses atrás, tá? Eu tô trabalhando com isso há 2 anos, eu descobri isso há uns 2, 3 meses atrás, é que faz diferença se a letra é em negrito ou não. Quando a letra é em negrito, o Facebook e o Instagram, ele entende que tem mais texto ali. Não sei porquê, tá? Mas não faz muito sentido na minha cabeça, mas é isso. Quando a letra é em negrito, eles entendem isso, tá? Então, em termos de criativo, tá? É isso, é importante, né, a gente voltar no conceito de o que é marketing, né, para entender como que a gente vai criar, né, essa peça que você vai anunciar, tá? Esse algoritmo é extremamente louco. Então, seu objetivo é que a pessoa tenha desejo no seu produto, isso tem que estar refletido, tá, na peça que você vai impulsionar, tá? E aí, quando a gente entra pelo Facebook for Business, tá? Vocês vão ver quando vocês tentarem fazer. E aí também, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, também pode falar comigo, tá bom? Meu Instagram é meptombo, pode falar comigo sem problema nenhum, tá? Quando vocês forem tentar pelo Facebook for Business, vocês vão ver que a primeira coisa que aparece quando você coloca criar uma campanha é, de fato, o que você quer com aquela campanha, né? Então, vai ser o seu objetivo de campanha.
Seu objetivo de campanha pode ser alcance, né? Então eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis para o máximo de gente saber o que eu tô oferecendo. Pode ser tráfego, né? E aí tráfego é sempre por uma página específica, tá? E aí pode ser tanto o seu site, pode ser a sua página de Instagram. Tráfego, o objetivo dele é colocar para as pessoas que vão clicar ali e que vão de fato para aquela página, tá? Seu objetivo pode ser conversão, né? E aí conversão sendo uma ação no site. Aí para se colocar por conversão, você tem que ter uma ação no site, tá? E seu objetivo também pode ser mensagem, tá? Então, como o WhatsApp é do grupo do Facebook, a gente tem a opção de mensagem direta pro WhatsApp. Você só precisa ter o WhatsApp for Business, tá? Não funciona pro WhatsApp pessoal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir seu objetivo, definir o seu orçamento, né? E aí, o orçamento no Facebook você pode definir ele ou como diário ou como para um mês. Aí você super tem controle, né? Se você tem R$100 para gastar no mês, você vai colocar R$100 com o objetivo de mês, tá? E ele vai rodar. Ele não vai gastar nem muito a mais, nem muito a menos, assim. Ele vai ficar ali nos R$100 mesmo. Então, o controle no Facebook é muito melhor, inclusive, do que o controle de dinheiro que você tem no Google, tá? Passando, né, você vai para a parte de criação de grupo de anúncio, tá? E aí, no grupo de anúncio, você vai decidir o seu público, você vai segmentar a sua campanha. Então, a DA só entrega na Zona Sul. Então, ela só vai fazer anúncio para a Zona Sul, né? Eu quero anunciar apenas para homens do sexo masculino não, né? Mas homens com idade entre 18 e 40 anos. Você coloca lá que quer apenas homens entre 18 e 40 anos, tá? Dá sim, dá pra você mudar. Desculpa, gente, a Renata perguntou aqui se dá pra mudar o conteúdo, tá? Dá pra mudar. Você pode, a qualquer momento, mudar o que você coloca ali como grupo de anúncio, né? Como objetivo. Como objetivo não, desculpa. Mas como segmentação, tá? E você consegue mudar o orçamento também a qualquer momento, tá? Então, a plataforma ela é bem flexível nesses pontos. Tá? Na parte de grupo de anúncio, também é onde você escolhe aonde você quer anunciar. Então, nessa parte de grupo de anúncio, você vai escolher se você quer colocar só no Facebook, se você quer colocar só no Instagram. São 3 opções de posicionamento macro, tá? Que é Facebook, Instagram e a rede de parceiros deles. Minha dica é não coloquem a rede de parceiros. Tá? Ela gasta pouco dinheiro, tá? Normalmente, mas a gente não tem nenhum controle sobre aonde esses anúncios aparecem. Tá? E aí, dando um exemplo para vocês, a gente tinha, né, dentro da Pareto, a gente tem um cliente de educação, né, e a gente faz anúncio no Facebook e com essa rede de parceiros, né, ligada, tá? O nome é Audience Network. O anúncio deles apareceu no Tinder. E aí, assim, pensa, né? Então, uma escola anunciando no Tinder não pega bem pra marca, né? Então, se você tiver qualquer probleminha nesse quesito, né? Então, a DI Aparamentos também é melhor não, porque, né? Imagina, DI Aparamentos anunciando no Tinder também não vai ser legal. Né? Então, se tiver qualquer questãozinha, né, em termos de marca, né, em termos de posicionamento que você quer tomar, não coloca essa opção, tá? Porque você não tem controle de onde seus anúncios vão aparecer. Além dos posicionamentos macro, você tem os posicionamentos micro, né? Então, você pode escolher se você quer que seu anúncio apareça só em stories, ou se você quer que ele apareça só em feed, ou se você quer que ele apareça naquelas barras laterais, ou só no message, essas coisas que a galera nunca usa, né? Mas as poucas pessoas que usam normalmente convertem, tá? No geral, o que eu recomendo pra vocês
tira o Audience Network, tá? E deixa o restante segmentar do jeito que o algoritmo do Facebook achar melhor, né? Ele é bem louco, mas ele é bem inteligente, tá? Ele consegue definir a gente super bem, né? Então, assim, normalmente, como ele vai atrás do usuário, né, não faz tanta diferença se você está ou no Facebook ou anunciando ou no Facebook ou no Instagram. Quando você restringe as opções, né, o aprendizado do algoritmo do Facebook também fica restrito, tá? E aí, o último ponto, né? Então, a gente falou de objetivo, de localização, de onde você vai colocar, e tem, claro, também, né, a questão do público. Então, eu dei dois exemplos, né, bem abrangentes, que foi, né, gênero, idade, né, e a localização em si. Mas, assim, quando a gente começa a pesquisar a quantidade de coisas, né, de segmentações que o Facebook oferece pra gente, é bizarro, tá? É bizarro mesmo. Então, tipo, eu confesso que eu não sei, eu nunca procurei se existe uma segmentação de padres, mas pode ser que exista, tá? E eu que não sei. Mas, assim, existe de tudo. Assim, e para grandes marcas, por exemplo, existe também o interesse em algumas marcas específicas, né? Então, o Facebook, ele basicamente entende tudo que você curte, né? Ele percebe toda a sua movimentação. Além disso, né? Eu diria para vocês que, sei lá, 99% dos sites que vocês navegam hoje tem o pixel do Facebook instalado, tá? Então, o Facebook sabe também aonde você navegou, tá? Então, ele junta toda essa informação, né, para definir os seus interesses, tá? Então, ele é super assertivo nisso. E é bizarro. A gente já falou um pouquinho aqui, né? Oi, Bia! Tudo bem? A gente já falou um pouquinho aqui, né? Que o Facebook, ele entende muito bem os interesses, tá? Mas tem muita coisa no micro, né? Então você consegue entender, você consegue segmentar para alguém que tem interesse em bens de luxo, você consegue segmentar para alguém que tem interesses na Arezzo, e aí, assim, existe uma infinidade mesmo de opções. Então, cabe muito de vocês entenderem um pouco quem é o público de vocês, como eles se comportam, né? Minimamente, né? E sair digitando e pesquisando para descobrir se aquilo existe, tá? Porque a maior parte das coisas existem. Tá? Pra vocês terem ideia, tipo, ele identifica interesse em marsupial. Então, assim, a maior parte das coisas de fato existem. Bom, acho que foi isso. Fechei aqui um pouquinho mais de meia hora, tá? Foi bem corrido, eu sei, tá? É muito conteúdo. Eu tentei dividir, né, um pouquinho entre o teórico e um pouquinho do mais técnico, né? Eu sei que essa parte de criação de campanha é algo que, de fato, vocês só vão pegar fazendo, tá? Entrando na plataforma e tentando criar uma campanha. Então, normalmente, esse é o tipo de pauta que eu tenho uma tela compartilhada, mostro várias coisas, mostro passo a passo, tá? Então, eu sei que falando, às vezes, não fica tão claro assim, tá? Sim, Cacau, é muito amplo o tema, assim, dá pra fazer, né, literalmente um curso inteiro sobre isso. Mas eu espero que, assim, as principais dúvidas de vocês estejam sanadas, tá? Volto a falar, né? Estou à disposição, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, se alguém tiver alguma dificuldade, tá? Pode falar comigo sem problema nenhum. Faço isso todos os dias na minha vida. Então, posso ajudar vocês também, tá? E aí, por mais que eu não pegue e faça nada, eu sei onde tem o conteúdo, né? Eu sei onde tem os tutoriais, tá? E eu passo isso pra vocês sem problema nenhum. Tá bom? Então, é isso. Tchau.